Oi! Eu sempre digo para as pessoas que eu conheço que elas devem aprender a se apaixonar pelos erros dela. E nesse vídeo eu vou dizer o porquê que eu falo isso sempre. Quando eu decidi que eu ia seguir carreira como designer de interiores, eu vi vários vídeos para entender qual nicho que eu ia seguir. E tudo que eu sabia era que eu queria estudar 3D e renderização. E quando eu comecei a minha carreira, eu queria trabalhar nas lojas de decoração de móveis. E todos eles usavam o Promob. Então eu coloquei na minha cabeça que eu ia trabalhar com realismo usando o Promob. Esse é um programa excelente, só que ele não é para o nível de realismo. Na realidade, o Promob é um software para fazer a parte de mobiliário, principalmente para móveis planejados. Então ele não precisa ter um nível de realismo, porque ele serve muito mais para apresentar para o cliente como vai ficar o projeto dele e depois passar para a marcenaria, onde os detalhes técnicos importam muito, como por exemplo, a espessura do MDF, tipo de puxador, coloração. Mas eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer realismo com o Promob. E depois de ter tentado tanto com ele, eu percebi que não dava para usar esse programa. Foi um pouco de tempo, foi um pouco de energia, um pouco de dinheiro investido na parte dos programas e cursos. E eu pensei, poxa, errei na escolha do software e errei no tempo que eu investi tudo isso, essa energia toda para aprender. Só que aí que tá. Ao invés de ficar triste com essa escolha, eu na verdade percebi que eu só tinha escolhido o programa errado. Só que nunca seria um erro ter aprendido um programa que estava dentro do meu nicho. Então por isso que nesse vídeo eu vou explicar a diferença básica de alguns softwares que eu aprendi a utilizar para facilitar um pouco mais na hora de você escolher o nicho que você vai seguir. Já que eu comecei falando dele, o Promob, ele é um software para você que vai seguir na área de mobiliário e imóveis planejados. Se você entende que a sua vocação é essa parte das mobílias e você quer trabalhar em lojas de decoração que tem esse segmento, então sim, ele você deve investir. Assista cursos, existem alguns vídeos de tutoriais no YouTube e tem alguns na plataforma da Udemy. O programa em si é muito simples de utilizar e até mesmo intuitivo. Então o tempo que você vai ter para aprender vai ser bem rápido e aí depois você vai conhecendo alguns plugins para utilizar com ele, até mesmo a renderização dele. Agora, se você quer seguir na área de decoração de ambiente, então você precisa estudar o V-Ray. Ele é um programa leve, ele é voltado para arquitetura, tem milhões de blocos ótimos no Warehouse. E ele também é um programa intuitivo, só que ele é um pouquinho mais pesado que o Promob. Nele você consegue ir fazendo alterações enquanto os clientes comentam, só que aí tá o detalhe. Nesse você vai ter que sim aprender junto, por exemplo, o V-Ray é um renderizador e nesse importa muito a parte de 3D e visualização realista. Porque nesse momento você não está só apresentando, por exemplo, um projeto de cozinha, onde os seus clientes precisam entender onde vai ficar uma gaveta, onde vai ficar uma porta, por exemplo, uma tomada embutida. Nesse você vai tratar o sonho do seu cliente. Eles precisam ter uma visualização clara e principalmente bonita, porque não é só uma casa, é um ambiente para eles. Então, se o seu segmento vai ser esse, estude SketchUp e V-Ray. Agora, se você é assim como eu, quer atuar na área de design de interiores, mas como artista 3D, então você precisa aprender sobre o 3D Max. Eu já assisti milhões de cursos com ele e pensava que era um bicho de 7 cabeças, e muita gente tem medo desse software. Ele não é tão intuitivo como os outros, só que a interface, depois que você aprende, é como dirigir. É um programa extremamente completo e ele é voltado para o segmento onde os arquitetos e construtores enviam, por exemplo, o projeto deles e eu transformo para lançamentos imobiliários. Eu utilizo esse programa também como designer de interiores, porque eu também faço projetos. E nesse, com toda certeza, o Corona Render vai ser excelente para o seu trabalho. Eu não só faço a parte de interiores, como também faço exteriores e faço algumas imagens, como por exemplo, esse carrossel que eu fiz essa semana. É um software mais robusto, mais pesado e precisa de um certo investimento, principalmente na parte do computador. Só que ele é maravilhoso e vai te garantir também uma experiência muito boa. Agora, explicando do porquê no começo do vídeo eu disse que você devia se apaixonar pelos seus erros, eu não considero como um erro quando eu comecei a investir muito tempo no Promob, porque na época fazia muito sentido estudar ele. Só que ao invés de eu ver de um jeito negativo, ter aprendido todos esses softwares me possibilitou a trabalhar com cada um deles em diferentes momentos da minha vida. Isso me garantiu experiência positiva. Agora, uma coisa que você precisa saber, independente da área que você vai seguir como designer de interiores, você precisa conhecer pelo menos um pouco a interface do AutoCAD. Principalmente se seu foco vai ser trabalhar em um escritório de arquitetura. Todos eles utilizam, é um programa muito necessário e extremamente técnico.
E se você conhecer as noções básicas, isso já te garante mais experiência na hora de atuar no mercado. E lembra, se você escolher um software e no meio do caminho perceber que o seu segmento é outro, tá tudo bem. Toda experiência é válida e você tem que sim aprender a se apaixonar pelos seus erros. Até mais!